volta, professor de Química Pura! E na aula de hoje vamos falar sobre hibridação. Um assunto muito massa, muito louco, é uma maior viagem e muitos têm dificuldade. Portanto, fique comigo nessa aula. Mas antes disso, dê o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, comente e compartilhe e toca a vinheta. Curso de Química com o professor Fernando Mota. É Química Pura! Vambora! Atletas cognitivos, é isso que vocês são! Atletas cognitivos! E mais uma aula de ligações covalentes e o assunto de hoje, hibridação. Parou o som? Eita, somzão gostoso! Galera, então vamos aqui para mais uma aula, tá? Vamos falar sobre hibridação, também chamado de hibridização de orbitais atômicos. Gente, não é um assunto, tá? Ou melhor, é um assunto que cai sim no Enem, tá? Mas mais sobre hibridação do carbono, beleza? Hibridação de outros elementos é mais complicado. Normalmente nos outros, né, vestibulares. Mas aqui eu vou trabalhar com vocês com tudo, beleza? É para vocês ficarem craques em tudo e mandar bem em qualquer desafio que vocês tiverem aí com relação à química, perfeito? Olha só, a palavra hibridação, ela dá a ideia de quê? Hibridação é a ideia de quê? Junção de coisas diferentes, não é isso? Junção de coisas diferentes, uma coisa híbrida, uma planta híbrida, um animal híbrido, né? Você pegou ali, ó, coisinhas de espécies diferentes e juntou essa coisa que agora é uma coisa híbrida, perfeito? O carro híbrido, né? Que se movimenta, que funciona com mais de um tipo de combustível. Então nós vamos colocar aqui o seguinte: hibridação é uma teoria que visa explicar o número de ligações que certos átomos realizam. Como assim? É uma teoria que visa explicar o número de ligações que certos átomos realizam. Primeira coisa que você vai colocar aí é o seguinte: hashtag OBS. Escreva aí, hashtag OBS. Hashtag OBS. Coloque esse hashtag OBS aí que é muito importante. Coloque aí, hashtag OBS. O número de ligações que um átomo faz, nós estamos falando de ligação covalente, beleza? Então o número de ligações que um átomo faz, né? O número de ligações covalentes que um átomo faz é igual ao número de elétrons desemparelhados no seu estado fundamental. De novo, o número de ligações que um átomo faz, é igual ao número de elétrons desemparelhados. É igual ao número de elétrons desemparelhados no seu estado fundamental. O que é elétron desemparelhado, Motinha? O que é elétron desemparelhado? Elétron sozinho, que não está em par, está desemparelhado, está sozinho, perfeito? Então, por exemplo, oxigênio. Nós vamos ver que o oxigênio tem 2 elétrons desemparelhados, faz 2 ligações. Todo elemento da família 6A, eles vão ter 2 elétrons desemparelhados no seu estado, né, fundamental. Lembra o que é estado fundamental? Estado fundamental é quando você faz a configuração do átomo, né, no seu menor grau de energia, que é seguindo a configuração que nós vimos lá no diagrama de Linus-Pauling, né? Procedimento Aufbau. Então a gente coloca os elétrons em ordem crescente de energia. Aquela sequência que nós vimos lá atrás em configuração eletrônica é de um átomo no estado fundamental. Então o que acontece? Todo elemento da família 6A vai ter 2 elétrons emparelhados, tá? E vai fazer, portanto, o quê? 2 ligações químicas. Família 6A, nós já vimos, família 7A, perdão. Família 7A
Não tem 7 elétrons na última camada, todos eles? Para ficar com 8, precisa receber um elétron? Faz uma ligação. A gente vai ver que todo elemento da família 7A tem um elétron desemparelhado. Você faz a configuração, na última camada, você vai ver que ele tem somente um elétron desemparelhado. Família 5A. Todos os elementos da família 5A têm o quê? 5 elétrons na última camada. Para ficar com 8, tem que receber 3. Faz 3 ligações, todos eles têm 3 elétrons desemparelhados. Família 4A. Tem 4 elétrons na última camada, precisa receber 4. Faz 4 ligações. A gente vai ver que eles têm 4 elétrons desemparelhados. Portanto, o número de ligações que um átomo faz é igual ao número de elétrons desemparelhados. Só que vai ter situações que o cara deveria fazer 2 ligações e ele está fazendo 5, 6. Ué. O cara deveria fazer só uma e está fazendo 7. Meu Deus! Como isso é possível? Aí os químicos criaram essa teoria, que é a teoria da hibridação ou hibridização de orbitais atômicos. Que diz o quê? Que é uma teoria que visa explicar o número de ligações que certos átomos realizam. Essa teoria diz respeito à junção de orbitais atômicos puros diferentes. Eu vou pegar um orbital. Como assim, modo um orbital puro? Orbital S é o orbital puro. Orbital P é um orbital puro. Orbital D é um orbital puro. Isso é um orbital puro. Agora, se eu juntar um orbital S com um P, deixou de ser puro, porque agora passou a ser híbrido, tá bom? Então, diz respeito à fusão de orbitais atômicos puros distintos. Você pode até completar aí, viu? Distintos, tá bom? Então, olha aqui. Vem comigo, ó. Vem comigo. Vem comigo. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Olha só. Oxigênio. Número atômico 8. Faz a configuração dele. 1s2, 2s2, 2p4. Pegue a última camada. Vamos embora distribuir os elétrons. No S tem 2. 1, 2. Lembrem que o orbital S, né, ele é esférico e é só um quadradinho. Orbital, subnível P. Subnível P tem 3 orbitais. É aquele bilobular, lembra, né? O P, ele é bilobular. São 3 bilobulares lá, ó, perpendiculares entre si. Lembra dessa aula lá atrás? Aqui são 4. Eu vou colocar os 4. Como é que a gente coloca mesmo? Um aqui, outro aqui, agora volta completando. São 4. 1, 2, 3, 4. Lembrem-se de que vocês vão colocar os elétrons, um elétron em cada orbital, para depois vir o quê? Completando. Princípio de quem mesmo? Runde, não é isso? Não é Runde? Não é isso? Princípio de Runde. Beleza, ok. Eu olho para cá e eu percebo quantos elétrons desemparelhados. 2 elétrons desemparelhados. Então o oxigênio vai fazer 2 ligações. Aí você tem, por exemplo, o oxigênio ligando o quê? A 2 hidrogênios, que é a água. E aí o que acontece? O elétron desse hidrogênio emparelha aqui e esse elétron de hidrogênio emparelha aqui. Tá? Então 2 ligações. Agora, olha o enxofre. 16. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Na última camada, você sempre vai olhar para a última camada, que é a camada de valência. O que você tem aqui? 2 elétrons. 1, 2. Aqui tem 4. 1, 2, 3, 4. Quantos elétrons desemparelhados eu tenho aqui? 2 elétrons desemparelhados. O enxofre vai fazer quantas ligações? 2 ligações. Você tem, por exemplo, o quê? O H2S, em que o enxofre faz o quê? 2 ligações. Só que tem um detalhe. Existem compostos de enxofre desse jeito, ó. SF6,
esse composto existe. Nesse composto, o enxofre está fazendo quantas ligações? 6 ligações. Mas pera aí, não era para o enxofre fazer 2 ligações? Porque ele tem 2 elétrons desemparelhados? Era para fazer 2 ligações, como, de fato, em alguns compostos, ele faz 2 ligações. Mas, em certos compostos, esse enxofre está fazendo mais de uma ligação. Que é esse pichãozão aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha lá. Nesse composto aí, o enxofre está fazendo 6 ligações. Quantos elétrons ele tem na última camada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Repare que nesse caso, o enxofre está estabilizando com mais de 8 elétrons na última camada, que é aquilo que a gente chama de quê? Expansão da camada de valência. Uma aula que eu falei lá atrás, se eu não me engano, na primeira aula de ligações covalentes. Quando um átomo fica estável com mais de 8 elétrons na última camada, ou seja, ele fugiu essa regra do octeto, mais de 8 elétrons na última camada, é porque o quê? Houve uma expansão da camada de valência para caber mais de 8, tá? E o que vai explicar a moto? Como é que esse cara vai conseguir fazer 6 ligações? Ele precisa ter 6 elétrons desemparelhados. E como que ele vai conseguir fazer, ou melhor, como que ele vai conseguir ficar com 6 elétrons desemparelhados? Sofrendo hibridação. Tá? Então veja que no estado fundamental, eu percebo que o enxofre tem 2 elétrons desemparelhados, portanto ele faz 2 ligações. Mas, em outros casos, quando ele faz mais de 2 ligações, é porque ele está sofrendo uma hibridação. E aí nós vamos ver as etapas de uma hibridação. Vamos agora para o berílio. Olha só a configuração do berílio. Número atômico 4, 4 prótons, 4 elétrons, né, no estado neutro. Configuração 1s2, 2s2. O que você tem aqui na última camada? O orbital S. Com quantos elétrons? 2. Com 2 elétrons. Com 2. Eu te pergunto, ele tem elétron desemparelhado? Não tem. Então, se o berílio era para fazer nenhuma ligação. Não era para fazer ligação, mas ele faz. Esse composto aqui existe, ó. Tá? Pode ser com flúor, pode ser com hidrogênio. Esse composto existe. E aí eu te pergunto, ele está fazendo quantas ligações aqui? 2 ligações. Para o berílio fazer 2 ligações, o berílio tem que ter 2 elétrons desemparelhados. E como é que ele vai conseguir ter 2 elétrons desemparelhados, Mota? Sofrendo hibridação. Então, ele vai sofrer essa hibridação para conseguir fazer o número de ligações que ele está fazendo. Na verdade, é assim, ó. Isso existe. Os químicos pegaram e criaram essa teoria para explicar, para justificar o número de ligações que esses caras estão fazendo. Olha o carbono. Configuração 1s2, 2s2, 2p6. O que você tem na última camada aqui? Na última camada. Olha lá. Na última camada. O que você tem? 2 elétrons aqui no S. E 2 elétrons no P. Quantos elétrons desemparelhados o carbono tem? 2 elétrons. O carbono deveria fazer quantas ligações? 2. Mas a gente sabe que ele faz 4. Como que ele consegue fazer 4 ligações? Sofrendo hibridação. Ele sofre hibridação para ficar com 4 elétrons desemparelhados e aí ele consegue fazer as 4 ligações. Beleza? Então, ó, põe na cachola de vocês. O número de ligações que um átomo faz é igual ao número de elétrons desemparelhados. Perfeito? Aí você faz a configuração eletrônica. Verifique na última camada quantos elétrons desemparelhados ele tem.
o número de ligações que ele vai fazer é igual ao número de elétrons desemparelhados. Se porventura existir um composto em que esse cara está fazendo mais do que devia, é porque ele está sofrendo hibridação ou hibridização de orbitais. Certinho? Agora a gente vai ver o passo a passo, né? E os tipos de hibridação que nós temos, beleza? Passou o quadro! Voltamos! Vambora! Vamos dar continuidade então à nossa aula sobre hibridação. Parou! Olha lá. Então, ó, o que nós falamos? Hibridação é uma teoria que vai buscar explicar o número de ligações que alguns átomos fazem, beleza? Lembre-se de que todas as vezes que um átomo estabilizar com mais de 8 elétrons na última camada, isso significa que ele sofreu o quê? Uma expansão da camada de valência, né? Uma expansão da camada de valência. E esses casos em que ocorre essa expansão da camada de valência, há um processo de hibridação. O que eu falei também que é muito importante? O número de ligações que um átomo faz é igual ao número de elétrons desemparelhados. Se o cara está fazendo 10 ligações, ele teve ali 10 elétrons desemparelhados para fazer essas ligações. Se ele está fazendo 4 ligações, é porque ele tem 4 elétrons desemparelhados para fazer essas ligações. Aí o que você tem que lembrar? Fez a configuração eletrônica do estado fundamental. Olha quantos elétrons desemparelhados ele tem. O número de elétrons desemparelhados que ele tem equivale ao número de ligações que ele vai fazer. Porém, se ele fizer mais do que o que está ali, é porque ele está sofrendo hibridação naquele composto. O enxofre no H2S sofre hibridação? Não. Agora, o enxofre no SF6 sofre hibridação? Sofre. Porque está fazendo mais ligações do que era previsto. Perfeito? Ok. Então tá aqui agora. Vamos ver, portanto, aqui 3 tipos de hibridação. Hibridação SP, hibridação SP2 e hibridação SP3. O que significa isso aqui, Motinha? Significa que houve uma junção de um orbital S com um orbital P. Aqui em cima, ó, nós temos o expoente. O S é sempre expoente 1. O P pode ser até 3. Repare que isso tem a ver com o número de orbitais. Subnível P só tem um orbital. Subnível S, né? Subnível S só tem um orbital. O expoente pode ser no máximo 1. Subnível P tem 3 orbitais. O expoente aqui pode ser no máximo 3. Aqui está sendo 2 e aqui está sendo 3. Subnível D tem quantos orbitais? 5. O expoente do subnível D poderia ser o quê? Até 5. Que isso é um assunto para a próxima aula, tá bom? Então, ó, hibridação SP significa que juntou um orbital S com um orbital P. Hibridação SP2 significa que juntou um orbital S com 2 P's. Hibridação SP3 significa que juntou um orbital S com 3 P's. Vamos ver isso aqui agora na prática. Olha lá. BF2, galera. BF2 é um composto que existe, onde você tem um berílio fazendo 2 ligações com o flúor, né? Você sabe que o flúor tem 7 elétrons na última camada, porque é da família 7A. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não é assim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E nesse caso o berílio está com 2 elétrons na última camada para fazer a ligação. Só que faz a configuração do berílio. 1s2, 2s2, 2p0. Como assim? 2p0? Gente, vamos lembrar. Nível 1 tem um subnível. Nível 2 tem 2 subníveis. Nível 3 tem 3 subníveis. Nível 4 tem 4 subníveis. Nível 5 tem 5 subníveis.
Lembra disso? Então, por exemplo, o 3, nível 3, tem o subnível 3S, 3P e 3D. O nível 2 tem dois subníveis, o 2S e o 2P. Só que, no caso do berílio, nesse P não tem nada. Não tem nada, não tem elétron. Por que não tem elétron? Ué, ele só tem 4 elétrons, né? 4 prótons, só que no estado neutro são 4 elétrons. 1s2, 2s2. Já deu 4 aqui, ó. Então aqui não tem nada, não tem nada. Logo, o que é que eu tenho na última camada? Vocês sempre vão analisar a última camada do elemento. Então, ó, no S tem 2, no P não tem nada. Orbital S, 1 orbital P, 2P, 3 orbital P. Beleza? Tudo aqui é P. Aí o que acontece? Primeira etapa da hibridação. Para esse caso, eu vou ter uma ativação eletrônica. O que é isso, Motinho? Uma ativação eletrônica? O elétron que está aqui, ó, esse elétron que está aqui, ó, ele vai se excitar e vai vir para o orbital P. Então eu estou tendo uma ativação eletrônica. Vou escrever aqui, ó, a primeira coisa que vai acontecer aqui é uma ativação eletrônica. O que significa isso? Um elétron vai absorver energia e saltar. Aí ele salta para onde? Para um orbital vazio de um subnível mais energético, né? Ele salta para um orbital vazio de um subnível mais energético. Então agora, o que eu tenho? Eu tenho 2 elétrons desemparelhados. 2 elétrons desemparelhados. Repare o seguinte, esse orbital era S, esse orbital era P, e esses outros 2, P. Só que agora vai acontecer o seguinte, como esse elétron absorveu energia e saltou, a energia daqui é diferente daqui. Então agora, eles dois vão se juntar para fazer uma redistribuição energética e todo mundo ficar com a mesma energia. Porque não há diferença energética dessa ligação com essa. Não há diferença energética. Então o que acontece? Esse orbital S vai se juntar com esse P. Olha lá, juntou. Esses dois P's continuam do jeito que estava. Continuam do jeito que estava. E o que está acontecendo aqui então? Aqui está acontecendo uma fusão de orbitais, né? Fusão de orbitais. Agora eu passo a ter orbitais híbridos. Esse orbital aqui agora é chamado de orbital híbrido SP. E esse orbital aqui é chamado de orbital híbrido SP. Depois que os orbitais diferentes se juntam, eu passo a ter orbitais híbridos. Então, tipo de hibridação SP, eu tenho agora o berílio com 2 elétrons desemparelhados, tá? Portanto, eu tenho condições agora de fazer 2 ligações. E essa ligação aqui, Motinha, ela é sigma ou ela é pi? Ela é sigma, galera. É sigma. E ela é sigma de que tipo? Ela é sigma PSP. Olha aqui. Ela é uma ligação sigma. Orbital híbrido só faz ligação sigma. Pode escrever isso aí, hashtag OBS. Orbital híbrido só faz ligação sigma. Orbital híbrido só faz ligação sigma. Coloque isso aí, hashtag OBS. Importantíssimo isso. Importantíssimo isso. Hashtag OBS. Importantíssimo. Orbital híbrido só faz ligação sigma. E agora, coloca outro OBS. Outro hashtag OBS. Outro hashtag OBS. Lembra da ligação π? Que é entre orbitais P paralelos? Entre orbitais P paralelos? Ligação π só ocorre entre orbitais P puros, ou simplesmente P. Esse puro que a gente usa é redundante, tá? É igual falar substância e substância pura. Se eu falar substância, já é pura. Só que tem gente que gosta de reforçar, tá bom? Então, ó, ligação π só ocorre entre orbitais P puros, tá bom? Perfeito. Então tá aí. Essa ligação também, né?
Essa ligação também, ela é o quê? Ela é sigma PSP. Por que SP? Que é o orbital do berílio que está ligando. E esse P é o orbital do flúor que está ligando. Vamos agora para a hibridação sp2. Olha só, sp2. BCl3, tricloreto de berílio, ou tricloroberílio, tá? Mas normalmente tricloreto, né? Tricloreto de berílio. De boro. Berílio, boro, berílio, boro. Esse é o quê? Fluoreto de berílio. E esse aqui é o quê? Cloreto de boro. Tá bom? Ou tricloreto de boro. O boro, galera, aqui está fazendo quantas ligações? 3 ligações. O boro está fazendo 3 ligações. Se o boro está fazendo 3 ligações, ele precisa de 3 elétrons desemparelhados. Faz a configuração eletrônica dele do estado fundamental. 5 prótons no estado neutro, 5 elétrons. 1s2, 2s2, 2p1. O que eu tenho na última camada? Sempre olhe a última camada. Sempre olhe a última camada. Eu tenho 2 elétrons aqui no S e 1 elétron aqui no P. E esses 2 P's não tem nada. Quantos elétrons desemparelhados eu tenho aqui? Somente 1 elétron desemparelhado. Então o boro deveria fazer apenas uma ligação, mas o boro faz 3. Então ele vai sofrer uma hibridação para ficar com 3 elétrons desemparelhados. Aí o que acontece primeiro? Ativação eletrônica. Um elétron aqui do S, né? No caso aqui um elétron emparelhado, um elétron emparelhado, vai saltar para um orbital vazio de um subnível mais energético. Subnível P tem mais energia do que o S. E aí agora eu tenho o quê? Um elétron aqui no S, um elétron aqui no P, que é esse. E agora apareceu mais um elétron aqui e esse continua com nada. Então eu tenho esse S, esse P e esse P que não tem nada. Só que agora o que acontece? Esse S vai juntar com esses 2 P's. Esse S vai juntar com esses 2 P's. Esse continua P sozinho, mas esses 3 agora são híbridos. Juntou. Por que junta mesmo, Mota? Por que acontece a fusão de orbitais? Para redistribuir a energia. Não há diferença nenhuma de energia entre essa ligação com essa. Então, primeira etapa, ativação eletrônica. Um elétron emparelhado absorve energia, salta para um orbital vazio de um subnível mais energético. Depois, esses orbitais se fundem. Está fundindo o quê? Um S com 2 P's. Então, esse orbital agora é híbrido, sp2. Esse orbital é híbrido, sp2. Esse orbital é híbrido, sp2. Então, eu tenho aqui hibridação sp2. Vamos agora para a última hibridação dessa aula, que é a hibridação sp3. Pega aqui o carbono, CH4. O carbono está fazendo quantas ligações? 4 ligações. Portanto, se o carbono faz 4 ligações, significa que ele tem 4 elétrons desemparelhados. Mas vamos fazer, gafanhoto, a configuração eletrônica do carbono no estado fundamental. 6 prótons. No estado neutro, 6 elétrons. 1s2, 2s2, 2p2. O que eu tenho na última camada? 2 elétrons no S e 2 elétrons no P. Perfeito? Mas eu preciso de 4 elétrons desemparelhados e aqui eu só tenho 2. Primeira coisa, ativação eletrônica. Um elétron emparelhado absorve energia, salta para um orbital vazio de um subnível mais energético. Então agora eu vou ter um elétron aqui, um elétron aqui, um aqui e um aqui. Eu tenho um elétron no S, um aqui no P, um aqui no P e um aqui no P. Só que esses 4 se juntam. Esses 4 orbitais se juntam para dar origem às 4 ligações. Juntou o quê? Juntou o S com 3P. Então, orbital sp3, orbital sp3, orbital sp3, orbital sp3. Amém ou misericórdia?
Quem entendeu, diga amém. Quem não entendeu, diga misericórdia. E aqueles que disseram misericórdia, volte à aula e faça a revisão da aula, beleza? Galera, então ó, é isso aí, tá? Aulinha aqui, punk, sobre hibridação. Próxima aula, a gente fala mais sobre tipos de hibridação, beleza? Energia, é química pura. Tamo junto, valeu galera, até a próxima. Curso de Química com o professor Fernando Mota. O curso completo que te prepara para qualquer desafio.